Felipe, vivendo os ensinamentos que o senhor tem aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida, você foi muito honrado, não é isso? Sim, eu fui muito honrado. Eu comecei a vir aqui em abril e quando eu comecei, assim, eu não tinha muitas condições para vir, porque é meio longe da minha casa. Mas eu falei para Deus, eu gostei dessa igreja, eu acho que ensinam bem a fé, enfim, aí eu vim. E aí no mesmo mês me chamaram para um trabalho que eu trabalharia em casa e ganharia em dólar. Aí eu consegui me manter e vim para essa igreja. E aí, tipo, depois disso eu fiz o processo de 52 dias também, que eu coloquei um trabalho que eu queria. Na verdade, esse trabalho que eu tinha ganho não era o que eu queria de fato. Mas aí depois, aí eu fiz o propósito, eu coloquei tudo que eu queria lá, né, para Deus, enfim. E foi exercer a minha fé, porque assim, eu sempre fui cristão desde criança, mas eu não exercia muito a fé, sabe? Tinha coisas que eu não sabia se era fé ou se podia ser uma obsessão, alguma coisa assim, mas aí deu tudo certo nesse processo. Você me disse agora em off que você projetou, algo deu certo, depois parece que estava incerto, mas você continuou focado, veio para a quinta de guerra, não deixou o espírito morrer e continuou acreditando. Isso, no propósito, eu tinha pedido exatamente para Deus, um dia lá eu me ajoelhei, pedi para Deus sobre esse trabalho específico, e aí na mesma hora eu vi um anúncio lá e mandei, assim, o meu currículo, né, e eles me chamaram para fazer outros testes. Aí com isso, eu me lembro que o propósito findou, eu tinha mandado o último teste assim que o propósito findou, e um dia depois do propósito eles me chamaram para eu fazer de fato isso, já estava certo que eu estaria nesse trabalho. Só que aí deu uns 4 dias, eles me ligaram de novo dizendo que não ia ser mais eu, que não ia ser mais possível, enfim. E aí nesse processo eu fui evoluindo muito a minha mente, sabe, com relação às coisas de Deus, porque assim, eu estava vendo as pregações e eu via que tinha algumas coisas que ainda eram para mudar. E aí estava me falando na pregação que algumas coisas ainda não estavam perfeitas, né? E que, enfim, aí eu comecei a tentar buscar isso. Eu fui vindo no Quinta de Guerra, que é toda quinta, né? Que a gente vem orar. Aí eu vim orando especificamente para isso. E aí aconteceu que eu fiquei orando um mês, só por isso mesmo, né? Foquei nisso, porque eu queria muito. E eles me chamaram de volta, me ligaram, dizendo que eu estaria contratado para isso. Houve até uma afirmação deles que eles disseram que você não era a pessoa certa e acabou concluindo que forçou aquilo que você, só validou aquilo que você veio buscar, não é isso? Sim, exatamente. Eles tinham me chamado antes, né? Eu já estaria certo. E aí depois eles simplesmente falaram que... Não me deram muita explicação. Simplesmente falaram que não ia ser mais eu, enfim. Aí eu continuei perseverando com fé, né? Porque eu acreditei que era mesmo de Deus isso. Se foi tudo certo, sabe? No processo, enfim. Que eu estava no propósito, né? Aí eu até achei estranho também, porque assim, algumas pessoas do meu convívio, eles podiam... Porque já tinha acontecido 2 vezes de eu não ter sido... Tinha sido quase também chamado para um trabalho que eu queria e não ocorreu de fato. Aí eles acharam que podia ser uma obsessão minha, tipo, eu querer seguir na minha carreira, enfim. Só que aí eu continuei perseverando, porque todas as palavras estavam batendo, né, que a gente tem que perseverar, enfim. Aí eu pensei assim, bom, é isso ou é nada, então eu vou continuar seguindo e acreditando. Aí eles ligaram de novo e falaram que, enfim, tinha que ser eu, porque eles não sabem por quê, mas eles me colocaram lá. E aí eu falei que eu era uma pessoa de fé, enfim, que eu estava exercitando minha fé e tal. Ele perguntou qual era o meu Deus. Eu falei que era Jesus. E ele disse que, bom, então ele é muito poderoso mesmo, porque já estava certo que não ia ser você mais. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso, assim, foi uma experiência para mim, sabe? Porque eu sempre fui cristão, mas eu nunca tive muita experiência com fé mesmo, de fato. A gente tem que ter as nossas próprias experiências para a gente provar da fé, sabe? Um ano abençoado. Sim, com certeza. Na verdade, o melhor ano da minha vida, sim. Foi o ano, assim, que eu sei que foi muito difícil para o Brasil e para o mundo, né? Mas na minha vida, assim, profissional, foi o melhor ano da minha vida, tá sendo. Feliz. Sim, com certeza.